Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus. Nessa sequência, estamos estudando a primeira carta ou epístola do nosso tão amado apóstolo João. E chegamos hoje aqui no capítulo 1, a partir do versículo 8, onde João, ele prossegue dizendo: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Havia ali, no primeiro século, o ensinamento deletério, nocivo, pernicioso, do grupo gnóstico, também os docentistas que estavam ali naquele contexto qual o apóstolo João estava inserido, eles ensinando que por intermédio do conhecimento poderiam chegar à perfeição ao ponto de não terem pecado. João aqui então está trazendo clareza para os membros do corpo de Cristo, a igreja que estava ali no primeiro século, e para nós hoje, que cremos em Cristo de todo o coração, igreja do século 21, nós temos pecado. Existe uma diferença em ter pecado e viver na prática do pecado. Antes de abraçarmos a causa do cristianismo, estávamos em um lamaçal, em um charco de lodo, e ali vivíamos na prática do pecado. Até que um dia ouvimos o evangelho, plano bendito de salvação, e abraçamos a causa do cristianismo. Ocorreu em nós o novo nascimento, o ato da regeneração. Fomos inseridos ao corpo de Cristo, fomos justificados, a justiça de Cristo nos fora imputada e adentramos em um processo, então, de santificação. Recebemos uma nova natureza e, uma vez tendo nascido de novo, recebido essa nova natureza, a vida de Deus em nós, nosso sentimento, nossas vontades, nossas emoções foram mudadas. Desde então, passamos a estudar a palavra de Deus. Entrou em nós essa sede, essa fome de conhecimento bíblico, de querer entender a verdade de Deus para a nossa vida, para poder praticá-la. A partir desse momento, vivemos para agradar o nosso Deus, mesmo consciente que somos pecadores, que falhamos, não temos prazer no pecado, não vivemos na prática do pecado, porque tudo o que queremos é comunhão com o nosso Deus, intimidade, relacionamento com o nosso Deus, andar com Ele como um dia Enoque e também Noé andaram. Essa expressão, e andou Enoque com Deus, e andou Noé com Deus, tem por conotação desfrutar de íntima comunhão com Deus. E nós que queremos desfrutar de íntima comunhão com Deus, sabemos que o pecado faz uma ruptura de comunhão entre nós e o nosso amado e bondoso Deus. Então, a nossa postura como cidadão dos céus, como cristão que somos, é de aversão ao pecado. Mas observe a colocação do apóstolo João, até mesmo ele, um apóstolo genuíno, chamado diretamente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele que desfrutava de comunhão com Deus, ele se coloca nessa afirmação: se
dissermos, então, irmãos, todos nós somos pecadores. Nós cristãos que cremos em Cristo de todo o coração. E se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Então entendemos que nós que conhecemos, tomamos conhecimento da verdade libertadora, do plano bendito de salvação que nos alcançou, precisamos estar consciente de que temos pecado. Não podemos viver na prática do pecado. É a doutrina de Deus para as nossas vidas. Ele ainda prossegue no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, então, uma vez entendendo que temos pecado, nós precisamos, em algum momento, que resvalar os nossos pés e cometermos alguma injustiça e pecarmos, precisamos entender que temos um advogado fiel e justo, e ele perdoa os nossos pecados. É o que João está aqui nos ensinando, nos doutrinando. A palavra do nosso Deus. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos em Jesus um fiel advogado, um paracleto junto de Deus Pai. E ele nos perdoa. Ele nos perdoa quando nós cometermos um deslize, cometermos um pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, temos em Cristo um advogado. Observe, irmãos, que todos nós, um dia, estávamos destituídos da glória de Deus, longe de Deus. Alguém pode até argumentar, irmão Luciano, mas eu não estava lá no Éden. Quem pecou foi Adão e Eva. E é bem verdade que nós não estávamos lá, naquele jardim de delícias, naquele cenário paradisíaco, naquele cenário belo e perfeito. Mas Adão, ele não foi tão somente o primeiro homem. Foi o primeiro homem, sim, mas também ele era o cabeça federal de toda a humanidade. Ele era o representante de toda a humanidade. Quando o nosso papai Adão cai, todos nós caímos com ele. Deus, porém, o Deus de toda a graça, por amor, ele revela, ainda no capítulo 3 de Gênesis, que é o capítulo que narra a queda dos nossos pais, ele revela, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, um plano que ele mesmo, o próprio Deus, havia elaborado antes da fundação do mundo, que da semente da mulher ele enviaria um redentor, um remidor, um salvador. Na plenitude dos tempos, ele então enviou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como o pecado do nosso papai Adão nos fora imputado, Jesus, o segundo e melhor Adão, o Adão precioso, perfeito, que nunca houve engano nos seus lábios, pois era puro,
o eterno Filho de Deus. Ele toma sobre ele os nossos pecados. Os nossos pecados ele toma sobre ele. E ele leva os nossos pecados sobre ele até aquela cruz. Aquela pequena colina chamada Gólgota. E lá ele recebe a justa punição da parte de Deus Pai que os nossos pecados mereciam. E ele então, sendo nosso substituto, nosso fiador, o nosso representante, ele toma todo o cálice da ira de Deus sem deixar cair uma gota sequer. Ele paga a nossa dívida. Quando nós cremos em Jesus de todo o coração, a justiça de Cristo nos é imputada. Então nós não devemos mais nada a Deus. Passamos então a ser amigos de Deus. Por crer em Cristo de todo o coração, somos filhos de Deus, cidadãos dos céus, e passamos a desfrutar de intimidade, comunhão, relacionamento. Estamos alinhados, estamos em sintonia com Deus. A mesma comunhão que o nosso papai Adão e a nossa mamãe Eva desfrutaram antes da queda, o que ocorrera no capítulo 3 do livro de Gênesis. Então Jesus, ele nos possibilita esse acesso a Deus Pai. Ele fez expiação por nós, quitou a nossa dívida. Jesus fez propiciação por nós. Ele tornou Deus favorável a nós. Agora, irmãos, por estarmos em Cristo e termos sido justificados, desfrutamos de paz com Deus, como está registrado em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Desfrutamos de amizade com Deus, somos amigos de Deus, por crer em Cristo de todo coração. A obra que Cristo realizou foi grande e realizou porque Ele nos amou. Quando nós estávamos longe de Deus, impossibilitado de voltar a ter comunhão com Deus, Jesus então ele veio para nos reconciliar com Deus Pai. Então, Cristo é o nosso Paracleto, ele é o nosso advogado junto a Deus Pai. Se confessarmos então os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse poder, autoridade, esse direito de perdoar pecados, Jesus adquiriu para nós. Ele é o único que pode perdoar pecados. Somente Deus perdoa pecados. E Ele nos perdoa. Nós precisamos entender. E aí eu falo aqui para aqueles que ainda não abraçaram a causa do cristianismo, que porventura nesse momento o Espírito de Deus está penetrando a sua bendita e preciosa palavra em seu coração. Não importa o que você vem cometendo até o dia de hoje. Jesus, ele é poderoso, uma vez havendo arrependimento em você. Não precisa dizer que arrependimento tem que ser sincero, porque se não for sincero, é qualquer outra coisa menos arrependimento. Havendo arrependimento em você, Jesus é poderoso para perdoar os seus pecados, lançar os seus pecados lá no meio do oceano e colocar uma plaquinha escrita: proibido pescar
aqui. Os seus pecados, eles serão completamente apagados, esquecidos, porque a partir de abraçar a causa do cristianismo, arrependido e querendo o eterno Filho de Deus, você vai passar a viver uma nova vida, será regenerado, nascerá de novo, será inserido ao corpo de Cristo, justificado e adentrará em um processo de santificação que perdurará enquanto da sua peregrinação aqui no planeta Terra. Jesus, ele veio para dar a você vida eterna, uma nova vida, vida eterna sendo desfrutada aqui ainda na peregrinação e na eternidade desfrutada de uma forma mais ampla, em toda a sua plenitude. João está aqui então deixando bem claro para nós, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também para os de fora, aqueles que ainda não abraçaram a causa do cristianismo, que Jesus é fiel e justo e ele perdoa pecados. Não está tudo acabado. Jesus tem uma grande obra na sua vida e você só terá paz verdadeira e plena em comunhão com Deus, o que só é possível uma vez sendo justificado. Você só será plenamente satisfeito a despeito de ter uma conta bancária recheada. Só será plenamente satisfeito em Deus, desfrutando de paz com Deus. Nós cristãos aqui estamos para proclamar como arauto o plano bendito de salvação. Jesus é a única porta, é o único caminho, é a única escada que liga a terra aos céus. Para ter comunhão com Deus Pai, para desfrutar de paz com Deus Pai, para ter direito à vida eterna, tendo Deus, o próprio Deus, como a nossa herança, o nosso quinhão, a nossa porção, é necessário crer em Cristo de todo o coração. Hoje estamos aqui pregando a palavra de Deus livremente. E a minha oração ao meu Deus é que essa palavra possa estar nesse dia lhe trazendo vida, para que você então possa vir para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então João, ele deixa bem claro que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqueles ali que dizia que não pecavam, não tinham pecado, diziam, usando essa afirmação, que Deus é mentiroso. E nós sabemos que o nosso Deus é puro, ele é limpo, ele é veraz. Nós precisamos então entender, cada um de nós, cristão, que o pecado não compensa. E temos, junto de Deus Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único mediador. Ele é o advogado
justo, fiel, que está ali também para defender as nossas causas. Ele tem poder, autoridade, pois quitou a dívida que tínhamos com Deus Pai, tornou Deus favorável a nós. Deus agora é o nosso Pai. João ainda prossegue no capítulo 2, o primeiro versículo, dizendo: meus filhinhos. Ele está falando com a igreja, com aqueles que criam em Jesus de todo o coração, nossos irmãos e amigos ali no primeiro século, e com cada um de nós hoje que cremos em Cristo de todo o coração no século 21. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Ele tem uma finalidade no que ele está registrando. Tem um escopo, um alvo, um objetivo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, nós, de posse da doutrina do nosso Deus, não podemos, irmãos, transigir com o pecado. Precisamos buscar poder, coragem, unção no nosso Deus para não vivermos na prática do pecado. E ele prossegue: e se alguém pecar, porque há a possibilidade, como eu já fiz alusão, de nós pecarmos, temos um advogado, temos um paracleto, que também é o nosso consolador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está junto de Deus Pai. E Ele é justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. João aqui, ele deixa bem claro que nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado junto de Deus Pai. E João aqui, ele deixa bem claro que nós cristãos, ao cometermos algum pecado, nós podemos recorrer ao nosso advogado, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o coração arrependido, porque nele há perdão para cada um de nós. Mas, assim como eu já fiz alusão anteriormente, João aqui menciona a grande obra realizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por toda a humanidade. Olha o que ele diz. E ele está fazendo alusão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a propiciação pelos nossos pecados. E ele não estaca aí, ele prossegue, ele não para aí. E não somente pelos nossos, nós cristãos, mas também pelos de todo o mundo, toda a humanidade. A possibilidade de vida eterna, de salvação, está disponível a todos os moradores do planeta Terra. A nossa missão como igreja, como cristão, é pregar a boa mensagem que dá vida a mortos. Convencer o pecador do pecado, do juízo, da justiça, da condenação do inferno, só a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, tem esse poder de dar vida a mortos. A humanidade está morta em seus delitos e pecados. Nós precisamos cumprir a nossa missão de pregar as boas novas do reino, a boa notícia de salvação,
salvação na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atuar, trabalhar, dar vida ao coração do pecador, transformar esse coração de pedra em um coração amolecido, é obra do Espírito Santo de Deus. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma exposição nessa primeira carta do nosso tão amado apóstolo João. Deus me dando vida até lá, querendo o nosso amado e bondoso Deus, no nosso próximo encontro, estaremos aqui então falando a partir do capítulo 2, do versículo 3. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita. Muito obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade que o Senhor nos concede aqui estarmos falando da tua bendita e preciosa palavra. Por favor, meu Deus, nos dê um dia abençoado na tua presença. Ó Deus amado, continue nos dando coragem, poder, unção, para cumprir a missão que recebemos da tua parte. Peço uma bênção especial sobre todos aqueles que estarão participando de mais essa exposição da tua palavra. O Senhor que é conhecedor do coração de todo ser humano. Por favor, meu Deus, abençoe, ó Pai, aqueles que estarão participando. Ó Deus, estabelecendo o teu querer, a tua vontade na vida de cada um deles. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos e assim oramos certo da vitória. Em nome de Jesus.